Olá, minhas queridas irmãs, nós chegamos no nosso último episódio do estudo de Tito. Estamos de parabéns porque conseguimos, chegar na reta final. Nós temos uma passagem que diz que mais importante terminar do que começar. E nós somos daquelas que persistem apesar das dificuldades e conseguem, chegar ao final daquilo que nós nos propomos. Não pelo nosso esforço, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs e nos permite permanecer, Deus nos dá graça, nos dá força, nos dá ânimo para nós continuarmos. Bom, hoje nós vamos começar o episódio número 3 do livro de Tito e vamos chegar até o verso 11. Então pega já aí a sua Bíblia, pega aí a sua apostila, minha apostila já está aqui, suas canetas, suas anotações e vamos lá, vamos orar para nós começarmos. Deus Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por este tempo, obrigado por cada irmã presente nesse estudo, obrigado pela Tua presença nesse estudo, Deus, por nos ensinar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue, meu Deus, a fazer em nós e através de nós tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então nós começamos o capítulo 3 de Tito como um desdobramento do capítulo 2. Isso é muito importante nós percebemos. Lembra que nós falamos de uma vida transformada, de uma vida que foi alcançada pela obra salvífica de Jesus e como essa vida, ela se dá na prática. Como que, de forma concreta, em ambientes concretos, ela é colocada nesse desafio de dar testemunho, de viver uma vida saudável, uma vida sã, segundo a palavra de Deus. Agora, Paulo vai falar para Tito no contexto de governo, como aqueles irmãos de Creta deveriam se portar no meio onde eles estavam, no contexto onde eles estavam, diante das autoridades. Paulo diz assim: lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Mas não só isso, olha só. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Ou seja, eles deveriam ser submissos às autoridades, e nós vamos falar sobre essas autoridades daqui a pouco. Eles deveriam ser obedientes e deveriam ser prontos para fazer o que é bom. Então não era só uma questão de submissão e obediência, eles tinham que ter uma ação positiva ali, uma ação boa, uma ação saudável no meio onde eles estavam. E agora é importante nós pensarmos aqui sobre como essa questão da liderança, das autoridades do governo, ela indifere, minhas irmãs, da qualidade do governo. O que eu estou querendo dizer com isso? É mais fácil para nós pensarmos em sermos submissas, em sermos obedientes e fazer o que é bom dentro de uma sociedade justa, dentro de um governo justo, bom, saudável. Mas não é isso exatamente que Paulo está dizendo. Nós precisamos nos lembrar do contexto de Creta. Paulo está dizendo, para aquele contexto que nós já falamos, lembra quando nós estudamos logo no início do livro, sobre qual era o contexto de Creta, em que contexto que esse povo vivia? Então é diante dessas autoridades pecaminosas, injustas, que Paulo está chamando os crentes de Creta a terem um testemunho diante das autoridades. Bom, sabe o que eu queria dizer para vocês também? Que quando eu fui estudar essa passagem, eu tive acesso ao material da Nova Almeida original, da uma Bíblia que a Sociedade Bíblica do Brasil vai lançar agora, uma nova tradução, Nova Almeida original. E eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei nesse versículo de Tito, e lá, em vez de governo e autoridade, fala de principados e potestades. Para mim foi um grande choque, porque eu sempre associei principados e potestades ao governo do mal, a Satanás, ao diabo. E isso foi só aí que eu descobri que principados e potestades têm um campo semântico muito grande, muito amplo, necessitando, então, do seu contexto para que nós tenhamos um entendimento exato de como esses termos estão sendo aplicados naquele momento. Então, quando nós vamos para Efésios, por exemplo, quando fala de principados e potestades, está falando num contexto espiritual, portanto, está associando essa ideia de principados e potestades à ideia do maligno, de Satanás, do diabo. Mas quando nós usamos os termos principados e potestades em Tito, capítulo 3, verso 1, Paulo está dizendo no contexto de quê? Autoridades e governo. Então, nós sempre vamos precisar do contexto para nós entendermos a aplicação desses termos. É a mesma coisa quando nós usamos a palavra governo no nosso português. A palavra governo, ela tem um campo semântico grande também, muito amplo. Então nós podemos falar sobre o governo divino, governo de Deus, nós podemos falar sobre o governo civil, as nossas autoridades, nós podemos falar sobre o governo do pecado frente à nossa vida, sobre a nossa vida, de como ele nos governa muitas vezes. Então, é uma palavra que ela precisa do contexto para ela ter uma aplicação prática. E principados e potestades é a mesma coisa. Então, não vai ser incomum nós usarmos esse termo quando nós usarmos essa referência para as autoridades.
e governo, tá? Eu só queria trazer essa ideia aqui para vocês também, para vocês não terem essa ideia limitada que eu já tive com relação a esses termos principados e potestades. Bom, e aqui Paulo está dizendo exatamente isso para Tito. Então, olha, frente a esses principados, o que é principados? Vem da ideia de príncipe, governo, autoridade. Frente a esses principados que vocês têm nesse contexto de vocês, frente a essas potestades vem de poder. Frente a esses poderes que vocês têm, eu quero que vocês aprendam a ser submissos, que vocês obedeçam e que vocês façam o que é bom, desenvolvam uma cultura neste lugar, uma cultura que é saudável, uma cultura que é sã e uma cultura que é boa nesse lugar, a despeito dos principados, das potestades, a despeito dos governos e das autoridades neste lugar. E eu acho, minhas irmãs, que é muito importante nós pensarmos que nós não somos chamados nem hoje e nem naquela época eles foram chamados a dar um bom testemunho, ser submissos e obedientes somente quando o governo fosse justo e bom. Lembre-se que no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 7, nós encontramos algo muito semelhante a isso. Esse é um padrão na Bíblia, é um princípio bíblico que atravessa todas as escrituras. Olha só, nós estamos em Tito, no Novo Testamento. Quando nós vamos para Jeremias, capítulo 29, verso 7, a palavra de Deus diz assim, essa passagem está aí na apostila também. Procurai a paz da cidade, para onde vos fizer transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que o Senhor está dizendo para aquele povo? Nós precisamos entender que aqui, essa passagem de Jeremias é no contexto de exílio babilônico. O rei aqui era Nabucodonosor. Aqui existiam uns falsos profetas que diziam para o povo assim, fica tranquilo, Deus vai destruir a Babilônia, não construam casas aí, não façam famílias aí, não se casem aí. E Deus dizia exatamente o contrário para Jeremias. Deus dizia exatamente o contrário para aquele povo. Deus dizia assim, construam casa nesse lugar, desenvolvam cultura, criem famílias aí neste lugar. Sabe o que Deus está dizendo para aquele povo ali naquele contexto? É que eles deveriam fazer o que é bom, fazer o que é bem, fazer o bem naquele lugar, a despeito do momento que eles estavam vivendo de forma política, organizacional. Então ele diz assim, procurai a paz da cidade. Ou seja, para aquele lugar onde eles estavam sendo deportados, para aquele lugar onde eles estavam indo, a despeito do que estava acontecendo a nível político, eles deveriam procurar a paz daquela cidade. E mais, eles deveriam orar por ela, por aquela cidade, pela paz naquela cidade. Ou seja, o povo era chamado a ter um comportamento naquele lugar, um testemunho público, de cristão naquele lugar para onde eles estavam. E aí Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim, porque na sua paz vós tereis paz, ou seja, na paz daquela cidade, na paz daquele lugar, eles teriam paz. A partir da paz daquele lugar, eles teriam paz também. Isso serve para nós hoje, nós podemos trazer para a nossa realidade hoje. Nós devemos orar pelos nossos governantes, nós devemos orar pela paz na nossa cidade, no nosso governo, na nossa nação, porque a nossa paz depende da paz desse lugar. Então, Deus não está falando aqui para aquele povo que eles deveriam fazer isso porque o governo era justo ou santo. Não, mas era a despeito disso. Apesar disso, eles deveriam ter esse comportamento, Bom, esse é o contexto de governo e de liderança lá no Antigo Testamento. É importante nós tenhamos esse olhar amplo, para toda a Bíblia e perceber que existem esses princípios bíblicos que atravessam todo o cânon. Depois, minhas irmãs, quando nós vamos lá para Romanos, quando Paulo escreve para Romanos, no livro capítulo 13, versos de 1 a 7, nós vamos ver que Paulo novamente vai falar sobre liderança, vai falar sobre governo, mas ele vai falar também, ele vai exortar o povo a fazer o que é bom, ou seja, mesmo naquele contexto, porque o que está acontecendo em Romano, quando Paulo escreve a carta para os romanos, o governo ali de Roma sempre foi um governo muito cruel, muito poderoso, muito imperialista, muito corrupto, muito violento. E Paulo está falando, então, para aquele povo sobre governo e sobre autoridade nesse contexto. Então, assim, não era num contexto bom, não era num contexto alegre, não era num contexto de paz. Mas Paulo está ensinando aquele povo sobre autoridade frente ao governo romano. Depois, mais para frente, nós vamos ver que Jesus também vai falar sobre autoridade. Lá em Mateus capítulo 22, verso 21, Jesus também vai falar sobre a autoridade. E aí nós precisamos nos lembrar que Jesus está em Jerusalém, sob o domínio do Império Romano. Novamente, nós vamos falar aquele império mau, aquele império difícil, aquele império cruel, que tinha César naquela época de Jesus, ele tinha as mãos pesadas. O governo tinha as mãos pesadas com relação a impostos também. Então aquele povo pagava uma carga de imposto muito alta, muito pesada. E Jesus diz assim, dai a César o que é de César. Então Jesus está aplicando um ensinamento que não começa ali exatamente naquele momento, mas que já atravessa toda a palavra de Deus, que já atravessa todos os tempos. Então ele está dizendo assim, meus irmãos, o cristão, os meus discípulos,
eles devem viver de forma diferenciada. E viver de forma diferenciada é dar testemunho nesse lugar frente às autoridades. Dai a César o que é de César. Cumpra o que vocês precisam cumprir enquanto povo, né? Honrem a estrutura que vocês estão submissas. E nós precisamos entender, minhas irmãs, que quando nós somos chamadas a obedecer essa estrutura e a honrar essas estruturas, é porque essas estruturas estão debaixo da soberania de Deus. Todo o governo, todo o principado, toda a potestade, todas as autoridades estão submissas à autoridade suprema do Rei dos Reis. Então, quando nós nos submetemos a ela, na verdade, nós estamos nos submetendo a Deus, porque Deus está acima dessas lideranças. Quantos tronos nós já vimos cair? Quantas lideranças nós já vimos cair? Quantos governos, quantas nações nós já vimos cair? Por quê? Porque Deus está acima de todo governo, de todo poderio. Então, quando nós nos submetemos a esses governos, nós estamos nos submetendo-nos à liderança, ao governo de Deus. Amém? Bom, agora nós vamos passar então para os versículos 2 até o 11. E eu quero propor para vocês que vocês peguem um lápis, uma borracha, para a gente fazer um exercício, para nós fazermos um exercício. Parem aqui o vídeo e leiam o verso de 2 a 11, minhas irmãs, que vocês vão perceber uma divisão, 3 divisões do texto, que eu acho que isso aqui nos ajuda a futuramente nós olharmos para esse texto e já temos uma visão global e rápida. Isso é muito importante para nós. Parem aqui, leiam e depois voltem, tá bem? Bom, se você já fez isso, vamos lá. Eu fiz um desenho aqui, vou mostrar para vocês, olha. O verso 2 e 3, dividi o verso 2 e 3 de uma cor, depois o versos de 4 a 8 de outra cor, tá azul, acho que não aparece aí para vocês, e depois o verso de 9 a 11 de outra cor. Por que eu fiz isso? Porque isso é uma estrutura visual para nós entendermos algo que está acontecendo aqui no texto. O verso de 2 a 3, Paulo diz alguns termos que eu anotei aqui. Ele diz assim, não faça. E aí ele diz também, como éramos antes, olha só, aqui, versos 3, 2, ó. Não devam caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeiramente a humildade. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos, tá vendo que ele está falando de como era o passado, de como eles devem ser, do que eles devem evitar, né? Eles devem ter um comportamento, não devem caluniar, não devem se envolver com brigas, e aí ele diz que não devem, porque em outros tempos eles já fizeram isso, mas agora eles não fazem mais. Que outro tempo que eles fizeram isso? Antes de eles serem alcançados pela graça, né? Num passado onde Jesus não dominava a vida deles, Jesus não tinha um governo sobre a vida deles. Ou novamente o sentido da palavra governo está sendo aplicado aqui agora numa outra perspectiva. Então, num outro momento, quando eles eram governados pelo pecado, eles tinham esse comportamento. Agora, eles não têm mais. Então, Paulo diz, agora vocês devem evitar fazer isso, vocês devem ser assim, vocês já foram assim. Então, o verso 2 e 3 remonta a um passado, né? Um passado da vida daquele povo. Depois, quando nós vamos da parte 4 a 8, aqui é a parte mais importante desse bloco, porque aqui a parte 4 a 8 vai falar do que Jesus fez. Olha só, fala assim, ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo, nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Então, os versos de 4 a 8, na verdade, ele traz um impacto tanto no passado, tanto no presente quanto no futuro. Então, o que aconteceu aqui no recheio, e aí eu quero chamar isso aqui de recheio, imagine que nós temos aqui um sanduíche, o pão, a parte de cima são os versos 2 e 3, depois nós temos o pão nos versos de 9 a 11, e aqui no meio nós temos um recheio. Esse recheio é a parte mais saborosa, é a parte mais importante do nosso sanduíche. E esse recheio aqui do meio, o que Jesus fez por nós, alcançou a nossa vida no passado, quando ele nos encontrou, e ele muda a nossa vida para viver uma vida diferente no futuro. E aí depois do 9 ao 11, né, vai ter assim, portanto, não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, em disputas e brigas. Essas coisas são inúteis. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Ou seja, esse recheio que mudou a nossa vida, que nos encontrou lá no passado, quando nós éramos esse tipo de pessoa que causava divisão, que entrava em brigas, que discutia sobre coisas inúteis, que falava coisas impensadas, esse recheio que nos alcançou lá atrás, ele projeta para uma vida diferente. Então, nós que fomos alcançadas por esse recheio, por essa parte tão importante, agora isso aqui vai mudar a nossa vida e vai nos ensinar a viver de uma forma diferente. E aí nós chegamos nessa parte. Então, a partir disso que foi feito em nós, não se envolva em discussões inúteis, não cause divisões,
né? Se você tiver relacionamento com quem faz isso, advita uma, duas vezes essa pessoa e depois não faça mais isso. Porque nós não somos chamados a viver como nós éramos antes, mas nós somos chamados a viver uma vida diferente, transformada a partir do que nós recebemos de Cristo, a partir daquilo que foi feito por Deus através de Jesus Cristo na nossa vida. Então, eu quero que vocês leiam essa passagem aqui, minhas irmãs, com esse olhar de que existe algo aqui nesse texto que mudou todo o contexto da vida daquele povo de Creta. E, trazendo isso para a nossa vida, aconteceu a mesma coisa. Teve um momento na nossa história que nós fomos alcançadas por Jesus e a partir desse momento, nós somos chamados a deixar quem nós fomos para viver uma vida diferente. Então, aquela ideia de que, nós somos assim. Mas você já conhece, eu sou esse tipo de pessoa, eu sou explosiva, eu sou briguenta, eu sou fofoqueira, eu sou maledicente, eu falo primeiro para depois pensar. Não, minhas irmãs, quando Jesus entrou na nossa vida, quando isso aqui aconteceu, olha, ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo, nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. O verso seguinte diz assim: generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo. Quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, ele começa a fazer mudança na nossa vida, ele começa a transformar a nossa vida e ele começa a nos levar para outros lugares, para outras posturas. Agora nós não somos reconhecidas pelo pecado que há em nós, mas pela graça de Jesus que é abundante na nossa vida. Então agora nós temos que pensar no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de reagir. Sabe? Isso tem que interferir os nossos relacionamentos dentro da igreja e fora da igreja, no meio eclesiástico, mas também no contexto de trabalho, diante das autoridades, mas também no meu relacionamento com os meus filhos e assim por todo a minha existência aqui. Amém? Nós concluímos aqui então essa parte do estudo de Tito. No próximo encontro já presencial, né, que nós vamos ter, nós vamos falar sobre os últimos versículos que são tão importantes para concluir essa carta. Mas eu quero te agradecer por todo esse tempo que nós estivemos juntos aqui no YouTube ou no Spotify. Quero te dizer que eu oro pela sua vida, para que Deus continue a derramar graça e favor e que o Espírito Santo continue a nos trazer entendimento da sua palavra, para que nós possamos colocar tudo isso em prática, que nós não sejamos obesas espirituais, teóricas, mas que sejamos operantes, né, práticas na palavra do Senhor. Amém? Um beijo no coração e fique com Deus.